Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos iniciando mais um Memória Médicas Piauiense. Mais uma vez, lembro a você que toda terça-feira para a FM Universitária, às 10h30 da manhã, estaremos no ar, conversando com diversos médicos que fazem a medicina do nosso estado. Esse mesmo programa vai ao ar em reprise às 10 da noite. E você pode acompanhar o nosso trabalho no Spotify, no YouTube e também no Instagram. Visite-nos lá e acompanhe com tantas maravilhosas entrevistas que estão sendo feitas. E hoje teremos um enorme prazer de receber um dos mais impressionantes, posso usar essa palavra, urologista do nosso estado. Com uma história jovem, mas brilhante na sua formação, que está aqui conosco para nos brindar tudo isso. É um prazer enorme receber o Dr. Auros. É um prazer todo meu, Dr. Luiz Ayrton. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Não havia nenhuma dúvida que você estaria aqui conosco, em razão mesmo da sua jovialidade, ter uma história médica fabulosa. A gente percebe já nesse pouco tempo de vida, que eu espero que seja volte mais anos, a gente possa construir cada vez mais tudo que você tem feito pela urologia no nosso estado. Dr. Auros Dourado Menezes nasceu aonde mesmo? Teresina. Aqui em Teresina. Teresina? Isso, em Teresina. E aí fez seus estudos aqui. A faculdade de medicina foi feita onde? Sim, eu estudei minha vida toda no Dom Barreto. Aí eu passei no vestibular muito novo, com 16 anos, e fui convidado até a ser professor pelo professor Marcílio, né? E fiz a faculdade na Universidade Federal, enquanto lá trabalhava no Dom Barreto e fazia faculdade. E dois pontos são importantes a gente entender. Há alguma influência na escolha da medicina e dentro da faculdade, o que influenciou você a escolher urologia? Bom, assim, a escolha da profissão foi bem natural. Acho que desde criança meu interesse pela ciência era muito grande. A brincadeira era com microscópio, era dissecar animais, com 10 anos, meu projeto de feira de ciência era criar estetoscópio, analisar coração, fonte de safena. Então já estava nascendo médico, né? Foi uma coisa bem natural e assim, eu não tenho parente algum na medicina, então foi uma coisa bem espontânea, tá? Sem pressão, sem nada. E a Universidade Federal do Piauí era o que nós tínhamos na época, era a única universidade. Depois abriram simultâneo quando a gente passou a Universidade Estadual do Piauí, e era uma grande faculdade, todos os grandes professores estavam aqui, se respeitavam muito, ainda se respeita muito a academia na época, então a gente tinha um respeito e uma admiração muito grande pela Universidade Federal. E aqui nós fizemos o nosso curso por 6 anos, embora trabalhando, se dividindo, sempre tentando ser o mais presente aqui possível. E dentro da própria faculdade, naturalmente, foi desenvolvendo o interesse pela cirurgia. Tá? Então, eu tinha certeza que eu queria trabalhar com câncer. Cirúrgico e com oncologia. Certo. Era o meu grande interesse, era ajudar pessoas realmente que estavam passando por esse problema. E graças a isso, o primeiro passo era fazer a cirurgia geral. Então, eu fui aprovado em algumas residências e eu escolhi pela Santa Casa de São Paulo. Já em cirurgia geral? Em cirurgia geral. Ok. A Santa Casa de São Paulo, para quem não conhece, é uma das instituições mais antigas do Brasil. De lá que saíram a própria USP, a própria Escola Paulista de Medicina. Então, um prédio um dos mais lindos. Quem não conhece, acho que vale a pena conhecer, visitar. Tem um museu belíssimo. Inclusive, a roda que as mães solteiras deixavam as crianças para as freiras receberem do outro lado. A roda da misericórdia é bem legal. É uma história bem interessante. E os bebês que as mães não queriam criar doavam para as freiras e colocavam de madrugada dentro do... Tinha um muro que separava o hospital. E ali tinha uma roda de madeira. E aí ela colocava de um lado, virava a roda e a freira ia pegar do outro lado. Isso é um hábito medieval e o próprio prédio, com aqueles estilos góticos que tem, né, já vai estar integrado a essa ação. É lindo, verdade. E aí, dentro dessa cirurgia geral, nasce a urologia, você já estava pensando... Não, assim, eu ia fazer cirurgia oncológica. Certo. Cirurgia oncológica é uma área bem mais abrangente, assim, tem desde uma pelve, o corpo todo, de fato. Só que lá a gente viu que a urologia, aí que eu conheci a urologia de fato, assim, uma especialidade riquíssima, com inúmeros procedimentos, assim, muito aliada à tecnologia, era uma coisa que me chamava bem a atenção. Então, o desenvolvimento da urologia sempre foi muito atrelado à tecnologia. Óticas cada vez menores, aparelhos
cada vez mais menos invasivo, flexíveis, associado à robótica depois. Isso tudo me atraiu bastante. Então, eu naquela época, embora não fosse tão comum, era a cirurgia aberta que dominava. Então, naquela época, veio o interesse cada vez mais por procedimentos menos invasivos. E a urologia tratava um dos cânceres mais comuns do homem, que é o câncer de próstata. Então, eu aliei os dois interesses, a tecnologia, a questão de ser menos invasivo, com a oncologia. Então, eu acabei que me direcionei para aquela área, embora a urologia seja, para quem não conhece, assim, a urologia é extremamente vasto. Você tem tanto a parte de cálculos, a parte de oncologia, de urologia reconstrutora, de uretra, desde urologia pediátrica, transplante. Então, você tem uma sub-áreas que integram uma ciência própria. E eu acabei indo, o que me atraiu mesmo foi a parte de uro-oncologia pelo tratamento de câncer de próstata, rim, enfim, que é o mais comum no homem até hoje. O câncer de pênis tem diminuído, né? O câncer de pênis, felizmente, diminui muito e é um câncer ligado ao asseio. Na verdade, assim, pessoas que não têm acesso à cultura, à educação, é o básico, você lavar seu membro e manter aquilo higienizado. Então, hoje o que a gente tem mais, falando um pouco de câncer de pênis, é aqui realmente no Nordeste, em países de terceiro mundo, África, enfim. Quando você vai para a Europa, Estados Unidos, é bem mais raro, bem menos comum. Tá? E esse jovem fazendo cirurgia na Santa Casa em São Paulo, ele continuou fazendo a residência lá em Uro? Foi assim? Não, aí de lá a gente teve contato com todas as áreas, óbvio. No teu desenvolvimento você fica na dúvida, eu pensei muito em cirurgia vascular, cirurgia plástica, até passei para cirurgia plástica, mas no final eu optei por fazer urologia na Santa Casa, no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo, e lá que a gente realmente desenvolveu bem a urologia. Tem algumas histórias curiosas. Mesmo em São Paulo existia um preconceito na época, isso no final de 2009, 2010, com a cirurgia minimamente invasiva. A cirurgia de vídeo para próstata já tinha desde no final da década de 90, a robótica desde 2000, 2001, e praticamente todas as residências de São Paulo só ensinavam cirurgia aberta. Então, só que eu já via no mundo, a gente já vinha estudando que a laparoscopia e a robótica estavam avançando muito. E eu fui o primeiro a fazer a cirurgia de câncer de próstata por vídeo na minha instituição. Meus chefes não sabiam fazer. Então, a gente convenci a instituição que era o melhor caminho a seguir. Fui fazer um treinamento fora, nas minhas férias. Abdiquei das minhas férias para ir para Porto Alegre, onde tinha o Dr. Mirandolino Mariano, um dos maiores cirurgiões aqui da nossa geração, que fazia isso há muito tempo. Então, a gente aprendeu fora para trazer para São Paulo e eu fui o primeiro a fazer dentro do servidor municipal ainda. E de lá, a gente já começou a fazer várias cirurgias minimamente invasivas. Só que eu vi que a gente não sabia tudo, que a gente precisava aprimorar, ter esse refinamento da mão. E aí que, imediatamente acabando a residência, eu fui convidado para ir para Paris, com o professor Claude Abou, um serviço chamado Henri Mondor, que é ali... e ele tem uma importância histórica muito grande para a urologia, porque ele foi o Claude Abou. O Claude Abou. Ele foi um dos primeiros a criar a cirurgia por vídeo, foram 3 grupos na França. Ele... em Paris, Bordeaux, e outro grupo em Paris, no Montsouris. E ele foi o primeiro a descrever a cirurgia robótica para câncer de próstata. Então, ele era o cara, assim, um cara que tinha uma referência mundial. E ele me aceitou no final de 2011 para a gente fazer um fellow em cirurgia robótica. Então, o meu objetivo de ir para lá era exatamente ver o que estava sendo feito, refinar esses movimentos que eu já estava fazendo, como preservar mais o nervo, a uretra, porque não basta curar do câncer. Nós temos que manter o paciente bem, tanto do ponto de vista... Tem uma diferença, nesse caso, desses tratamentos que eles acolheram, por exemplo, as intercorrências, o olhar sobre as intercorrências, né? A cirurgia aberta, ela tirava o problema, mas deixava uma série de sequelas, né, que interferem na vida pessoal do indivíduo. Então, eu acho que nesse ângulo o ganho foi bom. Você acredita nisso? O ganho foi muito bom. Quando eu comparo assim, a cirurgia de hoje com de 15, 20 anos atrás, é outra cirurgia. É outra ressecção forma de menor fazer, e a preservação de uma série. Porque na época a gente era muito criticado, porque imagina, o convencimento do cirurgião aberto era o seguinte: olha, eu estou pegando, eu estou sentindo, eu estou vendo,
Como é que você vai colocar algo entre o cirurgião e o órgão, que é o instrumento, é a pinça, e isso vai melhorar como? E o que nós vimos é que a gente faz a cirurgia de outra forma, com outros olhos, com um tempo menor de cirurgia, com sangramento menor, a recuperação muito mais rápida. Perfeito. Porque não basta curar do câncer, ele tem que, o homem, no caso, ele tem que ficar continente, ele não quer usar fralda, nem nós queremos, ele tem que ficar potente, então ele tem que manter a vida sexual dele, porque na oncologia, o senhor sabe muito bem disso, a gente saiu de cirurgias extremamente ablativas, mutilantes, para aquela cirurgia menor possível, mas que resolva a vida dele, que cure ele do câncer, ele tenha, além da cura do câncer, uma questão funcional muito bem preservada. Nessa época nós temos aí a laparoscopia. Isso. Ela vai trabalhar na próstata, vai trabalhar em outros... O que é a videolaparoscopia? A gente faz furos pequenos e coloca pinças. Essas pinças estão ligadas na mão humana. Então, se eu tremer, a pinça vai tremer e ela tem uma limitação no movimento. E coincidiu com a chegada dos primeiros robôs no Brasil, em 2008, 2009, só que estava ligado só a 3 centros. Por muito tempo, a cirurgia robótica no Brasil ficou apenas em 3 centros, que eram os centros mais ricos, privados, Sírio, Einstein e Oswaldo Cruz. Então, esses 3 centros detinham realmente, e a cirurgia não tinha pego ainda. Ou seja, estava na mão de poucos, que ainda não tinham tanta habilidade para fazer, que não tinham volume, e a cirurgia aberta dominava. E por isso que eu fui para fora, para exatamente aprender, porque aqui ainda estava muito incipiente, estava iniciando. E quando eu voltei da França, eu voltei direto para Teresina, por motivos familiares, óbvio. Aqui nós optamos por fazer nossa vida aqui. E quando chegamos aqui em Teresina, a laparoscopia praticamente não existia. Nem o aparelho para Imagina o robô, que até hoje não chegou. O robô. Então, fui fazer um treinamento e cheguei aqui, faltava ainda aquele... Mas nesse período você conseguiria ir para operar fora algum paciente? Então, é isso que foi bem interessante, porque aqui não fazia. Então, a gente foi convidado pelo Hospital São Marcos para ficar lá. E nós temos um volume oncológico absurdo. E todos eram cirurgia abertas. Então, nós convencemos a instituição a investir na laparoscopia. O SUS não cobria e a instituição ela arcou com esses custos e começamos a fazer para todos os pacientes do SUS a laparoscopia. Isso foi muito bom, porque criamos uma geração toda de urologistas muito bem treinados que utilizavam ali para beneficiar a população e ao mesmo tempo aprendendo para evoluir o método, evoluir e disseminar isso. E essa sua pergunta é muito interessante, assim, como é que você fazia, já que você não tinha um robô? Eu gastava 1 hora e meia com o paciente para tentar convencer, que era uma novidade, que a cirurgia robótica tinha uma diferença. E 99% das vezes a gente não conseguia convencer, porque o custo era muito alto, e era uma tecnologia que tinha um preconceito. Imagina você, um dos poucos, e todos os outros cirurgiões abertos, dizendo, olha, não presta, não serve, você vai gastar dinheiro desnecessário. Só que isso o tempo é o senhor, né, de todos... Porque, de fato, como desconhecem a técnica, não dominam, sim, exatamente. Então fica difícil de dar uma opinião verdadeira. Demora. Até é um processo, de fato. Até a técnica amadurecer, até a consciência amadurecer, isso demora. Mas... desde essa época eu já tinha uma ligação muito forte com São Paulo, mantive os meus laços com São Paulo e comecei a levar pacientes para operar lá. Então, hoje eu mantenho uma equipe em São Paulo e outra equipe aqui. Então, a gente trabalha lá e aqui, basicamente... Mas a Alemanha, então, ela foi um período ou você manteve contato, você ficou indo, foi outras vezes? Então, eu voltei para Teresina e comecei esse projeto e um dos grandes urologistas do nosso tempo chama Stolzenburg. Ele criou a cirurgia extraperitoneal para a próstata, criou a questão de níveis de dissecção do nervo, que é intra, extra, interfacial, ou seja, como melhorar os nervos. Ele me convidou, foi um convite assim, que me surpreendeu de uma forma absurda, para eu ir trabalhar com ele um tempo lá na Alemanha, para dar aula. Ele tinha um curso internacional que recebia gente do mundo todo, e eu fiquei operando e trabalhando com ele um tempo, 3, 4 meses em Leipzig, na Universidade de Leipzig, que só Leipzig, a cidade de Leipzig, tem 8 prêmios Nobel. No Brasil não tem nenhum. Então, imagina uma cidadezinha pequena, ali do leste da Alemanha. Exatamente. Então, é uma cidade extremamente rica culturalmente. E foi um prazer. E até hoje, ele nos convida para dar aula lá. Ano passado, nós trouxemos ele para a Santa Casa de Santos, que é o hospital mais antigo do Brasil, de 1540.
pouco, e ele veio para cá operar também, a gente fez um curso lá de cirurgia robótica, e mantivemos esses laços de Você amizade. chegou a vir a Teresina? Ainda não. Não. Né? Ok. Ele prefere o frio. Ele, a primeira É. vez que ele veio para a América Latina, a gente conseguiu no verdade. Brasil. Vamos tentar aos poucos trazer ele para cá. Quem veio para cá foi o Claude Abu. O Claude Abu que certo. criou a cirurgia robótica, que Robótica. criou a laparoscopia. Chegou via Teresina. Chegou a via Teresina em 2012. A primeira cirurgia laparoscópica que eu fiz aqui de próstata foi auxiliando ele. Nossa, Então, assim, foi muito realmente bom. um evento... Isso é um marco da medicina. Um marco da medicina. Só o tempo dirá quanto foi importante esse momento aqui. Não, isso inaugurou esse novo movimento de cirurgia minimamente invasiva na urologia. Uhum. E no ano seguinte, em 2014, 2015, que nós realmente despontamos para criar novas formas de planejamento cirúrgico. Tem um aplicativo seu muito famoso que envolve planejamento cirúrgico. Como aconteceu isso? A história é bem interessante. Eu, como um jovem cirurgião impetuoso, um amigo ligou: Auros, eu tenho um tumor de rim para você operar. Você faz a parcial? Eu falei: óbvio, manda. Sem ver o caso. Pode mandar que eu recebo e já tá resolvido. Considere operar. E quando chegou, foi um dos casos mais difíceis que eu peguei. Um tumor bem central, grande. Aí que nesse momento você para e diz: como é que eu vou resolver esse problema? Qual a sua cabeça ali? E lá... ali naquele momento eu percebi que eu precisava entender melhor a anatomia daquele caso, daquele tumor. E foi uma época que estava um boom, começou a crescer a impressão 3D na medicina. Já se fazia na ortopedia, na bucomaxilo. E os ultrassons até começaram a 3D, promover isso. exatamente. Então eu pensei, na urologia não tem nada, não tem como a gente planejar isso. Imagina, para quem não entende, assim, como é que o cirurgião planeja um caso. Ele vê a tomografia e para o rim é um pouco mais complicado, porque não é uma imagem só. Eu tenho que ver a fase arterial para ver onde está passando as artérias, a fase de equilíbrio para saber onde está passando as veias, e a fase excretora para onde está saindo a urina. Então, a gente planeja isso criando um mapa mental. Eu somo essas 3 fases na minha cabeça e tento entender para saber o melhor momento. Não existe um exame até hoje que você olhando, você tem todas as informações. E daí que a gente criou tanto impressão 3D, sensores de movimento, óculos de realidade virtual, óculos de realidade aumentada. Eu fui o primeiro do mundo a usar o HoloLens na medicina. E eu criei um aplicativo que hoje já tem 10 anos. Nós fizemos 10 anos hoje. Tem mais de 2.000 pacientes no mundo que foram beneficiados com isso. Com esse aplicativo, você é capaz de fazer uma cirurgia à distância? Não, ou você orienta? Ele vai planejar a cirurgia. Ele planeja então, a cirurgia. Eles, por exemplo, hoje está sendo operado na Itália um caso que nós reconstruímos ontem. Ou seja, eles mandam a tomografia, o nosso software, ele meio que de uma forma semi-automática, ele planeja isso, transforma o que é 2 dimensões em escala de cinzas, em algo em 3 dimensões, colorido, de uma forma didática, para o cirurgião entender o que ele vai fazer. O paciente entender, isso humaniza muito a relação também, porque ele vai saber, quando ele olha na tomografia, ele não entende nada. Quando você vê isso ali, 3D, ele vê o desenho, ele realmente vai entender o que vai ser feito, como é que vai ser o resultado final. Então, hoje nós somos um dos primeiros no mundo e graças a isso a gente ganhou o prêmio em Londres, ganhou prêmios em vários locais, fomos convidados para dar aula em todos os grandes congressos do mundo, na Europa, Estados Unidos, no Brasil todo. E hoje, realmente, nós fazemos 10 anos com um orgulho de ter construído isso aqui do Piauí. Dizem que uma das caridades não é só dar dinheiro para alguém, né? Mas também compartilhar sentimentos e compartilhar conhecimento. Sem dúvida. De que forma esse compartilhamento desse conhecimento fantástico que você fez com o aplicativo, ele tem sido feito? Com trocas de experiência, o congresso seria a base principal? Então, a primeira coisa que fizeram era que advogados, até nossos recomendados, era tentar fechar isso para a gente ter um controle disso. Então, a primeira coisa que a gente falou foi o seguinte: olha, isso aqui tem que ser aberto para todos. A gente tem que divulgar, e várias outras empresas fazendo o mesmo serviço, com a mesma ideia, que foram criadas. Mas é patenteado? É patenteado? Não patenteados, exatamente para isso, para divulgar conhecimento e isso ficar disseminado. E realmente hoje é o padrão ouro na cirurgia renal, é você ter um planejamento como esse. Óbvio que ainda não está tão disseminado, ainda está na mão de grandes centros, mas a nossa ideia é essa.
Tá? Assim. E por conta disso, o compartilhamento do conhecimento veio isso em vários congressos. Hoje a gente dá aula também nas pós-graduações de robótica no Brasil todo, tanto do Einstein, no 9 de julho. A gente colabora de uma forma constante. Vamos ter agora o Congresso de Urologia em São Paulo, o Congresso americano. Nós temos o orgulho de ser um dos poucos brasileiros a ser convidado para o maior congresso de urologia do mundo. Então, realmente, é o que você está falando. A vida cibernética, digamos assim, ela permitiu essas trocas, né? Quer dizer, enquanto que o Piauí seria só consumidor do que se faz na urologia, sim, ele também agora pode levar alguma informação nova para todo o sistema de assistência. Sem dúvida. Eu acho que a pandemia teve o seu lado ruim, mas o lado bom foi isso. Inúmeras na pandemia cresceu mais, de uma né? forma absurda. Uhum. Vamos, um grande impacto, como você já disse aí, é o câncer de próstata na vida humana. Ele é o câncer mais frequente entre os homens, tirando os cânceres de pele. E esse desafio do câncer de próstata, como é que você vê essa assistência ao longo desses anos todos? Porque continua aumentando o número de casos. Isso vai aumentar, a população está envelhecendo, é uma coisa inexorável. E assim, até os hábitos de vida, de certa forma, que há 100 anos você não tinha praticamente obesidade, hoje você tem muita obesidade, diabetes, pelos hábitos de comportamento da sociedade. O sedentarismo cada vez maior, então isso vai aumentar. Então, assim, o que mudou hoje no câncer de próstata? Primeira coisa, eu acho que nos últimos 10, 15 anos, a gente passou a ver o câncer de uma forma diferente. Nem todo câncer é aquele câncer que vai te fazer muito mal. Então, essa é uma compreensão muito importante. Nem todo câncer de próstata precisa ser tratado. Dá para você observar, dá para você vigiar. E, assim, se você não trata, você não tem efeitos colaterais. Então, isso é um paradigma novo e que, de certo modo, muito importante, né? Quer dizer, o diagnóstico de um câncer de próstata era imperativa a cirurgia e uma cirurgia grande. Hoje você pode... O que é um tumor insidioso? É um tumor insidioso, você consegue ficar em observação. Exatamente. Então, um paciente de 85 anos, você não precisa fazer PSA, você não precisa fazer biópsia, dependendo da expectativa de vida dele. Tem uma expectativa de vida curta, não precisa fazer isso, ele vai morrer de outra coisa com aquela doença, mas não vai trazer mal. Então, só trata se tiver algum sintoma. E o contrário é verdadeiro. Um paciente muito jovem, com um tumor muito pequeno, indolente, como você falou, não precisa ser tratado naquele momento, porque ele ainda vai querer ter filhos, ele ainda tem uma vida sexualmente ativa, então você consegue postergar isso, quando factível. Mas nós identificamos também outros tipos de câncer de próstata que são mais agressivos. Esses devem ser tratados. E o que mudou foi a abordagem cirúrgica disso. Era uma cirurgia mutilante que deixava muita impotência, muita incontinência, e cada vez mais os resultados funcionais são espetaculares. Essa semana eu recebi a mensagem de um paciente com 20 dias de operado, que já teve relação sexual, com 20 dias de tirar a próstata, que tira a sonda hoje, ele não usa mais nenhum pad naquele primeiro dia, ou seja, os resultados melhoraram muito. Mas isso é muito importante, a compreensão de ser tratado por um cirurgião de alto volume. Não sou eu, um cirurgião que é treinado para aquilo, porque a cirurgia não é fácil, ela é difícil. Então, se você for operado por um paciente por um cirurgião que faz isso uma vez a cada 2 meses, como na mama, como qualquer outro, vai ser subtratado, vai ser tratado de uma forma que vai ter muito mais complicações. Então, não é só o conhecimento, é todo o treinamento que é importante passar por todos os processos. E vamos dizer assim, a sua agenda é extremamente cheia, com toda essa gama de coisas, talvez para esses links fora do país, mas sobra tempo para dar aula? Você consegue ministrar aula para os alunos? Participa de algum curso? Tem alguma coisa nesse tipo? Sempre que possível, sim. Né? Agora nós aleatório. Não, na verdade, assim, na universidade agora nós somos convidados para ser professor, criar uma disciplina de robótica da Faculdade 7. É um ponto inicial. Bem legal. Já tive a oportunidade de dar aula na Universidade Estadual do Piauí, colaborar aqui também com o nosso esforço. Mas a minha grande concentração mesmo é em congressos. E no Getúlio Vargas, você não está na residência? Sim, eu sou chefe da residência de urologia. Nós assumimos ano passado, mais ou menos 1 ano e 3 meses, e nesse intervalo de 1 ano já tivemos uma grande conquista, que é ter a residência reconhecida pela Sociedade Brasileira de Urologia. No final do ano passado nós chamamos a sociedade para ver todos os processos,
todos os equipamentos e eles ficaram impressionadíssimos com a qualidade que nós temos ali, tá? E temos aí alguns projetos para a gente desenvolver esse ano aí. Fantástico. Eu tenho pena do senhor o tempo, porque vai ter trabalho com o Dr. Auros, porque um espaço tão curto e tanta coisa tem sido feito. Então, nós temos aí previsão de mais e mais coisa para o futuro, né? Sim. Deus te proteja para que isso aconteça. Amém, de fato. Foi um enorme prazer essa conversa com esse extraordinário médico do Piauí, o Dr. Auros Dourado Menezes, que tem em pouco tempo dado os pontos necessários para engrandecer essa especialidade no nosso estado. Eu acho que estamos diante de uma história curta, de extremo valor para a medicina do Piauí, e foi realmente um enorme prazer recebê-lo. Eu que agradeço. Gostaria, para finalizar, que você nos falasse que a empolgação na vida cibernética, ela é a medicina de futuro, ou não? Você acha que aquela medicina raiz ainda tem espaço no dia de hoje? Eu já diria que é a medicina do presente. Primeiro, de ensino. E a educação é importantíssima essa vida cibernética. Quando eu entrei na faculdade, embora não tenha muitos anos, tenho 25 anos, 26 anos, para eu conseguir um artigo, a gente tinha que ligar para a Biblioteca de São Paulo, para a BM, eles faziam uma cópia impressa e mandavam para a gente por correio. Então, imagina a ansiedade e o custo para receber um artigo. Então, hoje, o primeiro ponto, qualquer artigo que sai, o Twitter, né, o X agora, ele já me manda uma notificação que acabou de ser publicado, você já sabe qual artigo. Então, assim, para você aprender cirurgia, eu tinha que me mudar para outro país para ver o cirurgião operando. Hoje tem tudo no YouTube. Ou em plataformas virtuais. E essa medicina continua mantendo a importância do relacionamento médico-paciente? Então, continua próximo agora a questão da teleconsulta, da telemedicina. A inteligência artificial é fundamental para agilizar processos. Eu vou lhe dar um exemplo. 300 pessoas fazem eletrocardiograma no estado do Piauí, uma vai estar infartando. Se ela ficar em 300 na fila, ela morre. Então, a inteligência artificial, ela consegue priorizar uma das coisas que ela pode fazer. A teleconsulta humaniza. Dá um exemplo do meu dia a dia. O paciente vem, é consultado, eu opero. Ele, com 14 dias, ele vai receber a biópsia, 10, 14 dias. Ele precisa vir para Teresina só para receber essa biópsia. Não é mais um ano, ele está na casa dele. Receber a mensagem com o resultado da biópsia, a gente fazia uma ligação para estreitar essa distância sem precisar desse deslocamento. É fantástico. Fantástico. Ainda está viva a medicina como a gente deseja. Extraordinário. Lembro a você que o nosso programa Memória Médica Piauiense estará no ar toda terça-feira na Rádio FM Universitária 96.7 às 10h30 da manhã e o reprise às 10 da noite. Acompanhe todo esse trabalho que estamos realizando. Muito obrigado. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.